Já de volta agora aqui com o nosso programa Matina, mais uma vez, apresentando o nosso convidado do dia. Estou recebendo aqui o Dr. Márcio Crisóstomo, que está falando sobre um novo tipo, digamos, uma cirurgia que está sendo mais utilizada agora, de transplante capilar sem cortes, algo interessantíssimo. Doutor, olha só, o Cristiano entrou em contato com a gente, ele não é daqui, é de Natal, lá do Rio Grande do Norte, ele quer saber o seguinte, quanto pode se cobrir uma careca? Em outras perguntas, ele quer saber da área. Alguém que tem uma careca bem proeminente, digamos, essa parte de cima, essa coroa toda aberta já. É possível cobrir tudo? Calvície grau 6, que nós chamamos. A calvície ela vai do grau 1 até o grau 7. O grau 7 só tem aquela faixinha pequenininha lá atrás. A gente não tem condição de operar esse paciente, ou pelo menos tem condição de oferecer pouca coisa. O grau 1 é aquele paciente jovem que tem entradas normais. O grau 2, um pouco maior a entrada. O grau 3 seria como o meu aqui, também como o seu, uma entrada um pouco maior. E assim vai evoluindo até que se o grau 6 vem, a calvície vire até o vértex ou a coroa, essa parte aqui de trás. Nesses casos, normalmente o paciente vai precisar de mais de uma cirurgia, certo, Cristiano? Então, se for o seu caso, geralmente precisa de 2 cirurgias, depende do tamanho da cirurgia, 2 ou 3. Imagine, como eu falei, que se retirarmos uma faixa e complementarmos com o FUE, já teremos uma cirurgia que vale, digamos, por quase 2, por 1,5, entendeu? Então, reduziria o número de cirurgias. Mas uma calvície grau 6 normalmente precisa de mais de uma cirurgia, e isso depende também da área doadora do paciente. Na área doadora, nós temos 2 fatores importantes. A elasticidade do couro cabeludo, que é o que permite que a faixa seja mais larga ou mais estreita. Tem gente que tem um couro cabeludo muito duro, tem gente que tem um couro cabeludo mais elástico. E tem outro fator muito importante, que é a densidade, ou seja, o número de fios que existe em cada centímetro. Então, se num centímetro você tem aquele cabelinho ralo, tem 50 fios num centímetro, ao tirar uma faixa, nós vamos obter um número X. Se você tem 100 fios por centímetro quadrado, obviamente, quando tirarmos a mesma faixa, vamos obter 2x. Então, o mais importante na cobertura de grandes calvícies é a área doadora do paciente. Se ela for favorável, aí sim uma calvície grau 6, essa é a nossa especialidade. Calvícies grandes, elas podem ser cobertas todas, ou praticamente todas. Às vezes, a forma de transplantar, com mais fios em determinadas áreas mais visíveis, como a zona da frente, áreas que são mais visíveis, mais densidade nessa área, menos densidade em áreas que são menos visíveis, isso dá uma sensação de que toda a cabeça está cheia. Perfeito, então. Só lembrando a todo mundo o número do nosso telefone, enquanto a gente já está conversando, a gente vai inclusive já deixar ele um bom tempo aí na nossa telinha, para caso você tenha alguma dúvida, você liga para cá já para tirar a sua dúvida, tá bom? É o 0 operadora 85 3486 1721. 3486-1721, para quem está aqui em Fortaleza, pode ligar e fazer sua pergunta. Doutor, chegou uma pergunta para a gente aqui através do nosso e-mail, que é matina@redeunião.com.br, uma pergunta até bem interessante. Um cidadão que não quis se identificar, disse que ele já tem uma calvície bem proeminente, mas o pai não é careca. Perfeito. Ele quer saber o seguinte, se é possível fazer com essa técnica da faixa, se é possível tirar uma faixa dele e do pai e implantar nele, para que assim ele possa ter mais cabelo. Digamos. Perfeito. Bom, o fato de ele ser calvo e o pai não ser calvo, não há nenhum problema, até porque muitas vezes essa herança ela é salteada, digamos assim. O pai não é calvo, mas o avô é calvo. O pai não é calvo, mas a família da mãe passou o traço genético. Não estou colocando a culpa na mãe dele. Mas assim, vou deixar claro. Isso pode ser salteado, pode vir dos avós, enfim. Pode ter irmãos calvos e irmãos que não são, isso aí é hereditário. E, de qualquer forma, tanto pela técnica da faixa, quanto pela técnica FUE, não é possível transplantar cabelos de uma pessoa para outra. Porque o organismo rejeita. O organismo, quando vem daqui de trás para a área calva, ele diz, opa, é o mesmo meu cabelo, ele só mudou de lugar, tranquilo. Quando ele vem de outra pessoa, aquele transplante, aquele enxerto, ele é rejeitado. O organismo reconhece como um corpo estranho, desenvolve defesas naturais do organismo que vão eliminar aquele cabelo. Isso acontece com todos os tipos de transplante. Doutor Márcio, então, como é que transplanta um rim e um coração? Veja bem, para transplantar um rim, ocorre o mesmo processo. O organismo, ele rejeita aquele órgão. Porém, existem inúmeros imunossupressores, ou seja, medicamentos, que diminuem as defesas do organismo para que o organismo não rejeite aquele órgão. São medicamentos de
um custo altíssimo para o sistema e de efeitos colaterais para o paciente, de uso contínuo para que não perca aquele órgão. Isso foi inclusive um prêmio Nobel, acho que em 1990, o prêmio Nobel de Medicina, os imunossupressores que levaram ao desenvolvimento dos transplantes, mas isso se justifica no caso de um rim, que se o paciente não tiver o transplante, ele pode até morrer. Com certeza. Eu acho a calvície também extremamente importante, mas não há a indicação de um transplante heterólogo, ou seja, de outra pessoa, e a utilização de imunossupressores para isso. Não existe nem estudo que comprove que seria viável. Então quer dizer que não tem é que viável... vir da própria área doadora do paciente. Perfeito. Nem sendo irmão, sendo pai, essas coisas não interessam. Irmão, pai, não pode. Talvez em irmãos gêmeos univitelinos, porque eles são idênticos. Talvez, né? Mas uma coisa interessante é o seguinte, Cristiano, existem outras partes do corpo que podem funcionar como doação para o transplante capilar com essa técnica de FUE. Essa técnica, ela permite, já que não há um corte, ela permite que se retire fios 1 a 1, por exemplo, da barba. Olha só. É verdade. Do tórax. Tem vários pacientes que chegam e dizem assim, mas doutor, tá faltando tanto aqui, olha... Como e aqui veio demais. Aqui, nas minhas costas, eu queria tirar. Então, pode ser retirado 1 a 1. Embora que esses cabelos eles não vão crescer tanto quanto o cabelo da cabeça, mas às vezes para preencher uma determinada área ou para dar um volume entre um cabelo e outro de um transplante já realizado, quando não há mais área doadora preferencial, que é a da cabeça, pode ser utilizado fios de outra parte do corpo com o FUE, chama-se BHT, Body Hair Transplant. É o transplante de pelos do corpo. Pode ser realizado também. Gente, que fantástico, porque é muito comum a gente ver, é um mundo, a gente vê os carecas então falando que caiu daqui, veio tudo para cá, para as costas. Ilan, é um mundo, é por isso que, como eu estava te dizendo no começo, quando você começa a verticalizar, ou seja, você olha, vê qualquer área do conhecimento humano, carros, você diz, não, o carro é legal, mas se você verticalizar, se você for estudar a fundo, tem o motor, tem o óleo, o tipo de óleo, o pneu da Fórmula 1, se troca um pneu pelo outro é diferente. Então, quando você verticaliza o conhecimento, chega uma hora que abre um leque e você vê que é o mundo. E é por isso que, fora do Brasil, cada vez mais o cirurgião de transplante capilar tem sido uma especialidade à parte. Ele não é o dermatologista que diz, não, eu faço também o transplante, nem o cirurgião que diz, não, eu faço também o transplante. Ele cada vez mais tem sido um especialista só naquilo que é o mundo. Você começa a estudar e pesquisar e a ver aquilo ali, não tem fim. Perfeito. Então, doutor, temos mais uma ligação de quem está em casa. Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? José Alves. Olá, senhor José Alves. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Qual é a sua pergunta? São duas perguntas, na pois verdade. Não. Se as técnicas podem ser utilizadas também para a mulher de transplante e no caso de uma mulher que já nasceu com a testa um pouco avantajada, né? No caso, a gente nota que o cabelo está mais afastado para o centro, né? Certo. A testa dela é maior. Se poderia ser feito, como já nasceu assim, se poderia ser feito uma implantação capilar nessa região. Para, no caso, deixar a testa menor, é isso? Só para saber se a pergunta... Ok. Perfeito, então. Perfeito. Obrigado pela pergunta, é muito interessante. Nas mulheres, o princípio é o mesmo. Retira fios aqui da parte de trás da cabeça, transplantamos para a área calva, que pode ser uma calvície extensa na parte superior, pode ser o que é o mais comum, uma rarefação na área superior. A mulher vai perdendo, vai ficando ralinho, ela penteia para um lado, penteia para o outro, tenta disfarçar até que não consegue fazer um penteado, não pode dar um vento. Então pode ser feito um preenchimento nessa região e pode ser realizado também para diminuir a testa, é claro, diminuir até um nível harmônico no corpo. Sim, ninguém vai alterar as características naturais da pessoa, mas existem mulheres realmente que têm uma linha de implantação pilosa muito alta. Então essa linha pode ser diminuída com o mesmo transplante capilar, o mesmo princípio. A diferença é que no homem nós fazemos um desenho que mantém essas entradas. E na mulher o desenho ele é mais descendente, para manter a linha natural feminina. Outra coisa é a direção de implantação dos fios. No homem, geralmente, ele penteia o cabelo para trás ou para o lado. E a mulher, nessa região, o cabelo ele desce. Então, a incisão do cirurgião ela deve acompanhar essa curvatura natural do cabelo. Mas pode ser realizada assim também em mulheres. Perfeito. Então, senhor Zé Alves, muito obrigado pela sua pergunta. Doutor, para a gente encerrar aqui com chave de ouro. É uma cirurgia que pode ser feita por qualquer pessoa? Tem alguma restrição? Essa é uma cirurgia extremamente segura. É feita em ambiente hospitalar, mas com anestesia local,
e apenas um sedativo leve que o anestesista acompanhe para que o paciente não sinta as picadas da anestesia local. Então a repercussão é só local. Nos Estados Unidos, na verdade, não tem nem a sedação com o anestesista. Ela é só anestesia local pura e os pacientes lá são muito práticos, os pacientes já saem dirigindo e tudo. Então é uma cirurgia que tem uma repercussão sistêmica muito pequena. Porém, como em todo procedimento cirúrgico, deve-se passar por uma avaliação prévia, fazer alguns exames. E as contraindicações são contraindicações locais. É o paciente que não tem área doadora, é o paciente que tem expectativas maiores do que o que se pode obter. A calvície grau 7, que diz, doutor, eu só vou ficar satisfeito se eu tiver a cabeça toda cheia. E a área doadora pobre. Então, esse paciente ele é uma contraindicação. E também as contraindicações clínicas. O paciente que teve um infarto recente, o paciente que tem uma arritmia cardíaca grave. Então, obviamente, umas contraindicações que são contraindicações universais a todos os procedimentos cirúrgicos. Doutor, agradeço demais a sua presença hoje aqui no nosso programa. Espero que o senhor volte aí outras vezes. A gente precisa falar sobre esse body hair transplant aí que o senhor falou, né? Enfim, mais exceção ainda. Mais exceção ainda, né? Mais exceção ainda. Mais um motivo para uma outra entrevista. Doutor Márcio Crisóstomo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, que o senhor volte aqui sempre. A TV União está sempre de portas abertas aqui para o senhor. E olha só, você que está assistindo o nosso programa, vamos falar sobre atitude? Quer dizer, não sou eu que vou falar não, é ela, Natália Nara e Pedro Foz, que vão falar sobre atitudes pra gente, não agora, só depois do nosso intervalo, porque agora a gente vai falar sobre saúde, saúde e bem-estar com você aqui no Matina. Pode soltar. Olá, bom dia. Você já teve sinusite? Conheça agora os tipos mais comuns dessa doença e os seus sintomas. Sinusite infecciosa tem características de dor na região dos seios da face, seguida de obstrução nasal, secreção purulenta e febre. O paciente pode apresentar um inchaço maior na face do que nos outros tipos da doença. Sinusite alérgica apresenta dor nos ossos da face. Ocasionalmente, o paciente tem febre, obstrução nasal e crises de espirros, enquanto que o organismo produz coriza clara e abundante. Sinusite traumática pode ser causada por diferença de pressão. Acontece quando se faz longas viagens de avião ou quando se faz um mergulho. O paciente sente dor maxilar e obstrução nasal. Voltamos amanhã com mais saúde e bem-estar para você.